Tamo lá. Estamos ao vivo pelo Facebook da OAB Lapa e hoje temos nosso convidado especial, Dr. Marlon, presidente da subseção. Dr. Marlon, peço que o colega se apresente aqui para os colegas da subseção da OAB da Lapa. Fique à vontade, está aqui na sua casa. Boa noite a todos. Gostaria de primeiro agradecer o convite, nosso presidente, nosso querido Luiz, do vice Martins, o Wagner, a Adriana, a Elizabeth, toda a diretoria. Sou o Marlon Livramento, sou o presidente da OAB de Jales, presidente da colônia de férias dos advogados paulista. Muitos não sabem que existe a nossa colônia, mas ela existe aqui em Três Fronteiras, ao lado de Santa Fé, à beiras do Rio Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul. Sou palestrante da Cultura e Eventos da OAB São Paulo, com o tema sobre publicidade e marketing jurídico. E venho aqui hoje colaborar com vocês, falar um pouquinho sobre as publicidades e o marketing jurídico nos tempos da pandemia. Acho que caiu de novo. Caiu de novo e não está ao vivo. Tá ao vivo que a minha esposa chegou a ver aqui, mas agora caiu a conexão dele, caiu tudo. Travou. Travou? Não? Você está me ouvindo? Nos tempos da pandemia. Atrasado, estou ouvindo outra pessoa. Caiu de novo. Caiu de novo e não está ao vivo. Tá com delay. Tá ao vivo que a minha esposa chegou a ver aqui, mas agora caiu a conexão dele, caiu tudo. Travou. Travou? Tá me ouvindo, Marlon? Eu estou ouvindo. Eu Estou ouvindo até o som do celular da tua esposa aí. Tá aqui o celular. Engraçado que eu não estou achando no Facebook. Tá na página da OAB, Lapa. Então, mas não... Roda a página, você vai rodando a página, você vai dar uma olhada. Tem uns vídeos, aí você vai rodando. Estamos aqui. Achou? Tá rodando. Quer que eu continue? Eu continuo. Tá rodando. Aqui tá rodando. Mas tá com um delay grande aqui, viu? Já tirei. Quer que eu continue? Vamos lá. Agora voltou. Vamos lá, doutor. Vamos lá, doutores. Doutor Marlon, por favor, vamos dando sequência aí. Então, vamos lá. Como eu disse, vim aqui ser convidado, fui convidado pela diretoria, em nome do Luiz. Agradecer aí o Martins, o Wagner, a Adriana e a Elizabeth pelo convite. Está aqui um pouco falando sobre a publicidade e o marketing jurídicos em tempo de pandemia. Mas antes de falar sobre publicidade, que é uma coisa que está agora como eu posso dizer, na mídia, né? Porque todo mundo dentro de casa, querendo fazer suas lives, querendo colocar o conteúdo à disposição aí da advocacia, eu venho falar primeiro do que é ética. E nós precisamos, antes de falar sobre publicidade, falar sobre ética. E assim, eu gosto de uma definição bem fácil de ética, que é a definição que Mário Sérgio Cortella nos traz. Que ele fala que a ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir três grandes questões da nossa vida, que é o quero, o devo e o posso. Por que isso? Porque existem coisas que eu quero, mas não devo. Existem coisas que eu devo, mas não posso. E existem coisas que eu posso, mas não quero. E quando eu vou agir com ética? Quando essas três questões da nossa vida estiverem em conjunto, uma com a outra. Tudo aquilo que eu quero é aquilo que eu devo e é aquilo que eu posso fazer. Se esses três verbos estiverem em harmonia um com o outro, nós estamos agindo com ética.
gosto sempre também de citar a frase de Kant, o filósofo alemão, que ele diz que tudo aquilo que eu não puder contar como eu fiz, não faça. Isso é ética. E falando um pouco agora, entrando na área do marketing, quando a gente fala em marketing jurídico, a gente sempre pensa logo em marketing, a gente pensa em jornais, televisão, panfletos e coisas desse tipo. É necessário dizer que marketing não é isso. O marketing, ele é o pai do jurídico, ele é o pai da publicidade e da propaganda. O que é isso? A publicidade é o que eu posso fazer, a propaganda eu não posso fazer. Exemplo, vamos lá dar um exemplo disso. A publicidade, ela vem informar o cidadão, ou a comunidade, ou a sociedade, de um direito que ele tem. Já a propaganda, ela vem fazer a captação, ela vem captar, ela vem instigar a sociedade a levar a outra parte, a justiça, para tentar, na justiça, conseguir o seu direito. Então, a publicidade, ela é permitida no direito. A publicidade, ela é informativa, ela vem informar, então ela conquista um cliente. Já a propaganda, ela é instigativa, ela instiga, então você capta o cliente, o que nosso direito não permite, o nosso código de ética não permite. E assim, eu gosto de trazer também os objetivos da publicidade, porque muita gente faz publicidade achando que vai conquistar esse cliente ou captar esse cliente de imediato. Não. O primeiro objetivo da publicidade jurídica que nos traz aí é a divulgação do nome, é a divulgação da nossa imagem. Então, assim, o que a publicidade jurídica nos traz? Buscar um fortalecimento da nossa marca pessoal, buscar que a nossa imagem seja divulgada, que a nossa imagem e o nosso nome passe para a sociedade, para que todos nos conheçam. Aí, buscamos o fortalecimento da marca pessoal e conquistamos a credibilidade em nosso nome. Já a conquista do cliente para que nos procure, passa a ser uma consequência dessa credibilidade conquistada. Muitos perguntam, mas pode fazer a publicidade, então, dentro do direito, dentro da advocacia? Eu posso fazer o marketing jurídico, a publicidade jurídica? Pode. Ela não só pode, como deve. E aonde que isso está estabelecido? Isso está estabelecido dentro do nosso código de ética, dentro do nosso estatuto da advocacia e dentro de um provimento chamado provimento 94/2000. Eu não gosto muito de falar desse provimento, porque este provimento ele está sendo reformulado pelo Conselho Federal. Inclusive, ele está passando por uma pesquisa para que a gente possa avançar nessa questão da publicidade. O que eu posso dizer é assim, esse provimento, tanto que ele já diz, ele é de 2000, e o nosso código é de 2015. Ele está muito desatualizado, mas ele vai ser reformulado apenas para regulamentar e não para criar normas. O que é regulamentar? É regulamentar o que já está dentro do nosso código de ética. E os limites desta publicidade, que está no nosso código de ética, ele está no capítulo, tem um capítulo próprio, que é um capítulo de publicidade, ele está do artigo 39 ao artigo 47. E lá nos traz o que é permitido, até onde eu posso ir com essa publicidade jurídica. O nosso artigo 39, ele já é bem claro, no que ele diz que todo advogado pode fazer a publicidade profissional, desde que ela seja discreta, informativa e moderada, e não ter o intuito de captar o cliente e de captar o cliente, de mercantilizar a profissão. Então, tem 3 requisitos básicos para que nós podemos fazer a nossa publicidade. Toda publicidade nossa, ela tem que ter informação, ela tem que ser informativa, ela tem que ser discreta e sóbria, ser moderada. Ela tendo esses 3 requisitos, ela está legal. Se ela não tiver esses 3 requisitos, qualquer um dos requisitos que faltar, eu estou cometendo uma infração ética. Vamos lá dar um exemplo. Vamos pegar, assim, na nossa época agora de pandemia, a questão da MP 925/2020, que é a MP da questão da aviação, de quem comprou passagens aéreas.
Se eu fazer assim, ó, se eu colocar uma publicidade de uma pessoa embarcando num avião ou triste no aeroporto e colocar assim, quem tinha viagens marcadas no tempo da pandemia poderá efetuar a troca da passagem no prazo de 12 meses sem qualquer custo. Eu estou apenas informando o direito que o cidadão tem, que está lá resguardado na medida provisória. Mas se eu colocar desse tipo, se sua empresa de viagem quiser cobrar na troca de sua passagem, exija o seu direito. Aí eu já estou instigando ao cidadão a exigir o direito dele. Aí já é uma propaganda, o que não é permitido. Então, assim, a publicidade eu vou apenas informar e a propaganda eu vou instigar. Eu posso colocar no meu Facebook, numa rede social, um flyer. Eu coloco o flyer, que é um cartaz, vamos colocar assim, num modo mais fácil de falar, um cartaz com a foto do avião, da pessoa embarcando com essa frase que eu acabei de citar. Eu posso colocar aonde, se ela for informativa? Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo onde eu quiser. Eu preciso colocar, ou eu posso colocar meu telefone, meu endereço, ou do meu escritório, no comentário, em cima da minha postagem? Não precisa, não é necessário, porque se a pessoa quiser te procurar, te achar, é só ela clicar em cima do seu nome. Se tiver no Facebook, vai no Messenger. Se tiver no Instagram, ela vai no Direct, e lá ela conversa diretamente com você. Nós não precisamos correr esse risco de colocar o nosso nome, o nosso endereço do escritório, para que isso dá o intuito de um legislador ou de uma pessoa que vai nos julgar a entender que eu estou querendo que ele entre em contato comigo para captar o cliente. Então, não há essa necessidade. Apenas o flyer, apenas o cartaz, eu posso postar, desde que seja informativo, discreto e sóbrio e moderado. Eu posso publicar decisão favorável, que é uma questão que muita gente pergunta e pouca gente sabe. Inclusive, eu vejo vários diretores de ordem fazendo isso. Eu posso pegar, por exemplo, eu entro com um habeas corpus de um cliente meu que está preso e eu consigo a liminar por causa da pandemia. Aí eu pego essa liminar, coloco em cima de uma mesa, pego a caneta do meu escritório com o meu nome, põe em cima do nome do meu cliente, o cartão do meu escritório põe em cima da assinatura do juiz ou do desembargador e bato uma foto. E aí eu publico essa decisão, essa sentença, ou esse acórdão, essa liminar, no meu Facebook, coloco lá uma frase motivacional, vamos assim dizer, muitos vão dizer que é sorte, mas mesmo em época de pandemia, aqui é trabalho. Isso eu posso? Não, não pode. Tem uma decisão de julho de 2018 que o nosso Tribunal de Ética já veio e já disse que não é permitido a publicação nas redes sociais de decisões favoráveis, porque isso dá a entender que a pessoa que está lendo aquilo, se tiver um caso igual, ela vai te procurar para ter a mesma solução. Então, dá a entender que você está querendo captar o cliente que tem um caso parecido com aquele, através dessa decisão favorável. Então, não é permitido a publicação de decisão favorável. Essa mesma decisão que trouxe, do Tribunal de Ética, que trouxe esse precedente que eu não posso publicar decisões favoráveis, trouxe uma outra questão muito legal para a publicidade, que é a questão do patrocínio, do impulsionamento. Aí vem, eu posso patrocinar, eu posso impulsionar a minha publicidade? Pode. O Tribunal de Ética entendeu que pode. Porém, para impulsionar a sua publicidade, você tem que ter um perfil empresarial. E aí vem aquela questão, mas o que é melhor, eu ter um perfil empresarial ou um perfil profissional? Ou um perfil pessoal? É melhor eu ter o perfil do Marlon Luiz Garcia Livramento ou é melhor eu ter um perfil do advogado, que é empresarial, que é o perfil profissional? O ideal é você ter os dois. Porém, como patrocínio eu posso ter só no perfil empresarial, perfil profissional, eu tenho que ter ele, porque se eu quiser patrocinar para que chegue a informação, a minha publicidade a alguém, eu publico nos dois e lá eu impulsiono. Já o perfil pessoal, ele alcança mais gente sem o patrocínio. Por que isso? Porque é chato acompanhar a profissão de alguém.
o escritório de alguém. A gente recebe aí direto convites para acompanhar a página do escritório tal, e a gente não aceita, não vai lá acompanhar. Por quê? Porque é chato. E se a gente pegar isso, a gente vai ver que na questão do perfil pessoal, nós vamos conseguir 5 mil amigos rápido, de um modo rápido. Já no perfil empresarial, nós vamos conseguir no máximo 500. E se nós pegarmos os 500, 400 desses amigos são advogados, que estão nos seguindo, porque, além de ser amigo de vida pessoal, estão nos seguindo para copiar, para ver o que a gente está fazendo, para eles tentarem fazer igual. Já os outros 100, 80 são parentes e 20 já são clientes. Então, ali nós não vamos conquistar ninguém. Então, o perfil empresarial, ele serve apenas para que nós possamos impulsionar, impulsionar ou patrocinar, que é a mesma coisa, a nossa publicidade. Já o perfil pessoal, não. Sem o patrocínio e sem o impulsionamento, a gente tem um alcance mais rápido, marcando as pessoas que a gente quer, e a gente faz alcança mais rápido. Mas aí vem aquela questão. Quem vai usar perfil pessoal para fazer publicidade, cuidado. Primeira dica que eu dou no perfil pessoal, usar o seu nome completo. Porque se a pessoa quiser te achar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, ela vai digitar o seu nome completo. E digitando o seu nome completo, ela vai localizar você. A segunda dica que eu dou é que, além de usar o nome completo, use a sua foto. Porque ele vai reconhecer a sua imagem na foto e vai ver que ele é você, que aquele perfil pertence ao advogado com o nome que está ali. Tem gente que coloca foto de cachorro, foto de paisagem, não. Use a sua foto, certo? Então, isso aí são dicas básicas de publicidade. Não sei se tem algumas perguntas que vocês queiram fazer. A gente pode ir fazendo um bate-papo para ficar mais dinâmico, para não ficar só eu falando aí. Tudo bem, São Martins? Bom, primeiramente, Marlon, doutor Marlon, um prazer ter você aqui com a gente. É uma satisfação enorme a gente poder juntar esses momentos aí de conhecimento e trazer para os nossos colegas aqui da Lapa e para todos que nos seguem aqui nas redes sociais da nossa subseção, um pouco mais desse conhecimento, um pouco mais dessas orientações. A publicidade no ramo da advocacia sempre foi digamos assim, um campo minado, um brejo onde a gente acaba tendo medo de andar e acabar se afundando e, por fim, chegar lá no Tribunal de Ética. Mas, como o doutor colocou muito bem as suas palavras em relação ao artigo 39 do Código de Ética, ele nos permite fazer muita coisa, mas essa muita coisa bem regrado, bem certinho, a coisa não pode ser aberta e jogada a qualquer vento, porque vai acabar virando, e a gente tem visto isso em várias redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, uma captação grande de clientes. Colegas colocando frases tipo, resolva seu problema conosco, não cobramos consulta, e por aí vai. Eu fiz até algumas anotações para falar com os colegas aqui, essa linguagem tendenciosa que alguns colegas insistem em usar na captação de cliente. Sim. E esquecem que rede social, na verdade, a rede social não é para você fazer captação de clientes, é para você impulsionar uma maior andamento do seu escritório, como o doutor falou, rede social a gente vai lá pegar, vamos começar a filtrar, uma parte é parente, uma parte é amigo, e os clientes ficam um pouco. Nessa questão da publicidade em si, em redes sociais, muita gente ainda não acredita mais no funcionamento das páginas de internet. O que o doutor acha, que o doutor pensa? Eu, particularmente, acredito muito nas páginas. Eu acho que a página de internet ainda é uma extensão do escritório, embora hoje muitos colegas já aboliram o escritório físico e estão trabalhando com o Work
ou estão trabalhando diretamente de casa e acabam se esquecendo das páginas de internet, o seu escritório virtual, e continua apenas trabalhando com o Facebook. O que o doutor pode acrescentar para a gente nisso, doutor? Vamos lá. Tá me ouvindo aí normal? Perfeitamente. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar assim: a tecnologia ela está para nos auxiliar e não para nos substituir, certo? Então assim, a tecnologia ela está aí, ninguém vai parar ela, e ela vem para para ocupar um espaço, porém nós não podemos deixar com que ela nos substitua, e sim para nos auxiliar. Em cima da tua questão também, está aí, já é uma realidade, e agora na pandemia mais ainda, a questão do nosso escritório digital. Tem vários escritórios digitais abrindo, não é suas páginas, suas portas, e sim as suas páginas, seus sites, e estão ocupando espaço. A OAB ainda está relutando, não sabe para que caminho que ela vai tomar, mas eu acredito que como eu disse, uma realidade, vai ocupar seu espaço sim no escritório digital. Na época da pandemia, está cada vez mais avançando ainda, porque está atendendo de modo virtual, e aí vem aquela questão que eu disse, com a publicidade, o escritório digital usa muito isso. Por quê? Porque o escritório digital, ele precisa adquirir a credibilidade, porque como a pessoa não tem o contato físico, ela tem que ter confiança naquela pessoa que está atendendo ela do outro lado da página, do outro lado da telinha, assim, porque não tem o contato. Então, a publicidade no escritório digital é muito forte por causa disso, porque ele busca com que aquela pessoa, aquele cidadão que está vendo a sua publicidade, confie naquele escritório, mesmo sem ter contato físico, certo? Então, daí a questão da publicidade de fortalecer a sua marca pessoal. Eu vejo isso com bons olhos, como eu vejo a publicidade muito forte, é um caminho sem volta. Não sou favorável àquela publicidade que tem nos Estados Unidos, de mercantilizar, de fazer outdoor, televisão, não sou favorável àquilo, mas eu acho que nós temos muito caminho a percorrer e a avançar ainda aqui na nossa advocacia brasileira, certo? Martins, eu tenho uma pergunta da Fabiana Vieira Vasques, falando sobre se pode fazer lives informativas sobre direito. Vamos lá. A live ela ganhou muita força e notoriedade aí na questão da pandemia, né? Depois que surgiu a pandemia, várias lives e surgindo aí, e muitas lives boas. Muitas lives boas. A live em si, ela pode ser feita sem problema algum, como nós estamos fazendo uma agora. O que é o problema? O que vai se falar durante a live? O conteúdo que ela vai produzir. Se eu produzir uma live, se eu fizer uma live e produzir um conteúdo informativo, discreto e moderado, falar sobre uma lei seca, ok, sem problema algum, não tem qualquer problema. Está dentro do nosso regramento ético e não há qualquer problema. Agora, se eu fizer uma live, como o doutor Martins disse, e ficar instigando a me procurar no nosso escritório, se você tem um problema idêntico ao que eu estou te falando, nos procure que eu vou resolver seu problema. Aí eu estou instigando, eu estou cometendo uma infração ética que está lá no nosso artigo 41 do nosso código, que é instigar a sociedade a procurar os seus direitos, a levar o seu patrão para o pau, como diz aí no modo vulgar, e coisa desse tipo, certo? Então, assim, a live não tem qualquer problema diante do conteúdo que vem produzindo. Mas uma coisa legal para falar de pandemia é assim, muitos advogados não sabem que na advocacia nós temos um estoque. O que é o estoque numa boutique? As roupas, calçados, que vai vendendo da prateleira da vitrine e vão se repondo. E o estoque do advogado? Qual é esse estoque? O estoque do advogado, do empresário, todo ele é o tempo. Nós temos que ter tempo. Se nós tivermos tempo, nós temos estoque. E daí vem uma grande questão que a pandemia está nos ensinando, que é a modernidade. Fazermos reuniões
por Zoom, a questão do escritório digital, e isso está fazendo com que a gente consiga ter estoque. Por quê? Porque nós não estamos perdendo tempo no trânsito, nós não estamos perdendo tempo correndo risco num acidente de carro. Então, a gente está se reinventando. Eu falo, todos os cientistas estão falando, e eu estou na mesma linha, que nós não vamos ter mais janeiro e fevereiro de 2020. O mundo mudou. E o mundo mudou e o direito e a justiça também vai mudar. Vamos pegar aqui um exemplo sobre locação. Uma pessoa hoje na pandemia, um comerciante que locou um prédio, não tem mais como pagar, porque seu comércio está fechado, pagar o locador. Você acha que o locador vai querer despejá-lo? E você acha que o comerciante vai querer desocupar a sala? Não. E aí vai ganhar uma grande força chamada mediação. Porque na faculdade de Direito, a gente aprende 5 anos da faculdade, a gente aprende a litigar, somente a litigar. E não aprendemos a mediar, a fazer o acordo. Eu acho que quem for nessa linha e nesse nicho de advocacia, buscar a mediação, buscar o diálogo, buscar, acima de tudo, o bom senso, sairá na frente e terá um caminho aí de sucesso. Perfeito. O doutora Rosângela está nos questionando aqui a respeito de site. Lembrando que o site que a gente está falando, a página da internet, o site, também o conteúdo deve ser moderado, também deve ser informativo. Nós não podemos ter no nosso site informações que façam captação de cliente. Então, o site é uma extensão do seu escritório, é uma porta online do seu escritório. Como o doutor Marlon colocou, os colegas que hoje trabalham da própria casa ou trabalham em cowork e têm site, redes sociais, o site tem que seguir a mesma linha informações, conteúdo informativo. Não podemos ter nesse nosso site pop-ups de captação, venha falar conosco, me procure, meu telefone, isso a gente não pode colocar. O Dr. Wagner coloca aqui uma questão de como combater esses excessos. Eu, particularmente, sempre fui a favor da gente fazer denúncias e primeiramente, é óbvio, primeiramente a subseção chamar o colega, conversar com o colega, mostrar o que está errado. Muitos colegas não fazem por mal, muitos colegas fazem por falta de informação, por não saber como fazer a publicidade, como não saber como divulgar o seu nome, o seu escritório, e acabam errando de forma, às vezes, grosseiras até, mas não fazem isso por maldade, a gente sabe disso. Eu já tive casos de conversar com colegas e eles simplesmente estão errando por falta de informação. Então, eu acredito que cabe à subseção, dentro da sua atuação, chamar um colega, convidá-lo para tomar um café, explicar para ele, de preferência, fazer uma cartilha até de como fazer a publicidade, divulgar isso para os seus colegas e a gente combater esse mal que ocorre, que é a captação indevida e desleal até de muitos colegas. Mas, em si é isso que eu acho. O doutor Wagner colocou essa pergunta. O site eu acho um meio bastante bom de divulgar o escritório, e aqueles que tenham interesse em fazer site, façam, peçam orientação de como seja feito, como deverá ser feito, e é mais uma arma que nós temos aí. As redes sociais, o impulsionamento, como o Dr. Marlon falou, também é bem interessante. Uma questão de publicidade, doutor, muitos colegas não são afetos a fazer logomarca para escritório. Outros preferem fazer logomarca e outros não. O que o colega tem visto por aí, o que pode orientar? Eu, particularmente, não tenho logomarca no meu escritório, eu tenho uma imagem, que eu também depois gostaria de tocar nesse assunto a respeito de imagens. Aliás, vou colocar já para o colega poder comentar melhor, doutor Marlon. Tem muitos colegas que utilizam imagens de tribunal em cartão, em página, e a gente sabe que isso não pode ser utilizado. Imagens de tribunais não podem ser utilizadas. Imagem do cartão no fundo, do STF, do TJ, do Tribunal do Bairro, essas imagens de tribunal a gente não
pode utilizar isso. Como também a gente não pode utilizar algumas imagens publicitárias. Doutor, por favor, dá uma orientação até melhor para nós sobre isso. Vamos lá. Assim, ó, vamos por partes aí. A questão do site. O site é muito importante, porém tem que ter conteúdo. Não adianta nada eu fazer um site e não alimentar ele. Aí cai na descredibilidade. Eu tenho que ter conteúdo para gerar credibilidade. E é muito importante. A questão do que fazer, como o Wagner disse aí, a questão para combater os excessos. Como o Dr. Martins disse muito bem, muitos advogados fazem sem saber que está fazendo errado. Então, a conversa, a informação de dialogar com eles para mostrar como eles devem fazer é importante. Caso não, o Tribunal de Ética do nosso Estado de São Paulo, ele tem um e-mail que é ética.ted.gp@oabsp.org.br, que é onde você pode fazer uma denúncia, eles lá representam de ofício, vão analisar e podem fazer a representação de ofício. A questão da fotografia, do cartão de visita. O nosso artigo 34 do nosso Código de Ética, ele diz que para fazer os nossos cartões, nós podemos apenas colocar o nome da sociedade, caso tenha uma sociedade constituída, e os números da OAB, que é se você tiver suplementar em outro estado, vários números, ou no teu número e o número da sociedade também, certo? Eu não posso colocar fotografias nem dos associados e nem de terceiros. Só é permitido a fotografia da fachada do escritório, certo? Então, aí eu não posso usar fotografia de terceiros, como você disse, de tribunais, de outras coisas que não sejam fachada do teu escritório, e nem, por exemplo, colocar a fotografia do suíte, do homem de terno lá da série, não posso. E nem a nossa, dos associados, também não pode. É somente a fotografia da fachada. Aí, vem a questão do logotipo. O logotipo que no código passado não se falava nada, não era permitido, aí através de jurisprudências, de precedentes, começaram a permitir. O nosso novo código já disse que eu posso ter o logotipo e colocar no cartão. Eu, por exemplo, aqui, ó, tenho o meu, certo? É um logotipo. Por que eu criei o meu logotipo? É uma publicidade. É a maneira de uma marca pessoal. No dia que uma pessoa ver o meu logotipo do escritório e saber que aquilo ali é de uma advocacia, sem ler o nome, não precisar ter meu nome, é porque eu já consegui atingir o meu objetivo de publicidade, que é o fortalecimento da marca pessoal, fortalecendo, criando credibilidade. Ele viu um logo, já sabe que é do advogado, já sabe de qual advogado que é, então ele passou a ter conhecimento que aquele logotipo pertence à minha marca pessoal e eu tenho credibilidade. Então já é um objetivo. Eu acho importante desenvolver um logotipo. Eu gosto de divulgar o meu logo para que, justamente para o que eu acabei de dizer, esta questão de fortalecimento da marca, de criar uma credibilidade em cima do teu nome. O Wagner está perguntando aqui também, ó, se for nas mídias, pode colocar o logotipo ou a foto? Vamos lá. Se você criar um flyer, do modo vulgar, um cartaz para eu postar no Facebook ou no Instagram. Se eu criar o meu, dentro do meu escritório, eu posso lá colocar meu logo, o meu nome e a minha OAB. Não podendo colocar endereço nem telefone, certo? Mas meu nome, meu logo e minha OAB eu posso colocar no meu flyer. Mas se eu for usar o flyer de outros, que existem várias páginas que disponibilizam flyers para gente e cartazes, por exemplo, CNJ, Senado Federal, Congresso, TST, TRT, tribunais, TRF, TJ, sites, páginas como Migalhas, Amo Direito. Então, vários disponibilizam. Aí, o que eu faço? Eu copio aquilo lá e reposto. Eu evito compartilhar, porque compartilhando, às vezes, não dá a ênfase, não dá a notoriedade de que se eu tivesse postado. Eu posto. Aí eu não posso colocar o meu logotipo ali, porque aí seria um plágio, certo? Tem que com o emblema e com o logotipo de quem criou.
Mas, assim, no flyer ou na publicidade que eu criar, eu sempre coloco o meu logo, o nome da minha sociedade e o número da minha sociedade de advogado. E nessa questão de sociedade de advogado, o maior exemplo de que a pessoa comete uma infração ética sem saber que está cometendo é aí. Eu vejo muita gente usando, vamos lá, vamos pegar um exemplo, Martins Gonzalez, Advogados e Associados, e não tem a sociedade constituída. E isso é infração ética. E muita gente não sabe. Antigamente, vamos pegar o ano de 2019 para trás, tinha até uma desculpa. Por quê? Porque a sociedade pagava a anuidade. Então, assim, quando eu eu usava o nome de sociedade e eu tinha uma sociedade constituída, eu tinha que pagar uma anuidade, além do advogado como pessoa, como profissional, da sociedade também. Pagava-se 2 anuidades. Isso, pagava-se 2 anuidades. Agora, de 2020 para cá, o nosso presidente Caio aí, a diretoria seccional, capitaneada pelo nosso presidente Caio, e juntamente com o conselho seccional, extinguiu a anuidade dos advogados, da sociedade dos advogados. Então, não há motivo de não criarmos a nossa sociedade, se eu quero usar o nome sociedade unipessoal ou sociedade limitada, mas se eu quero usar o nome sociedade de advogados. Não há mais motivo por que não criar, porque eu não preciso mais pagar a anuidade. E aí eu bato palma para a diretoria seccional, que teve essa coragem de abrir mão dessa receita. Se eu não me engano, são mais de 13 milhões anuais. Então, assim, eu bato palma porque está olhando para a advocacia e não para a entidade. E eu sempre vi isso. Não existe OAB. OAB não é prédio, OAB não é ar-condicionado, OAB não é sala. A OAB é a advocacia em si. Perfeito. É como eu costumo dizer, CNPJ não anda na rua. Isso aí. Quem faz advocacia, quem faz OAB, somos nós, os advogados. A doutora Blandinar aqui está nos questionando a respeito de uma cartilha. Doutora Blandinar, essa cartilha já está em andamento, já tem um colega já preparando essa cartilha. Acredito que até o final deste ano nós consigamos colocar isso já na prática, né? Então, fica a resposta da doutora Blandinar, que nos está ouvindo aí. Obrigado pela audiência, doutora. E acredito que até o final do ano a gente já coloca essa cartilha aí em andamento. A doutora Kátia Dias está nos questionando a respeito da foto pessoal para divulgar um determinado assunto. Eu não sei se essa foto pessoal seria num flyer, num post, alguma coisa nesse sentido. Se a doutora puder dar uma orientação melhor, mas fica aí a pergunta para o doutor Marlon. E uma outra questão, doutor Marlon, o artigo 39, ele fala em publicidade moderada. Hoje a gente fica pensando assim, o que é o moderado? Porque nós vemos colegas, por exemplo, fazendo posts na rede social, todo dia ou cada dia sim, dia não. O que seria esse moderado? Seria uma vez por semana? Seria um post por mês? Cada 15 dias? Como mensurar esse moderado? Como o doutor pensa isso? Eu vejo assim, o moderado, nós estamos falando da publicidade, daquela publicidade, não é a questão do tempo. Eu posso fazer 5 posts num dia só. Se os 5 posts for moderado, não ficar chamando, ficar piscando, ficar apontando setas, olha aqui e tal, entendeu? Esse é o meu entendimento, que é esse o moderado. É individualizado. Individualizar. Agora, se eu quiser fazer 5, não tem o tempo. Não é o tempo que vai dizer se ele é moderado ou não. Certo? Perfeito. Mas todas essas questões encaixam apenas numa coisa, que é a subjetividade. O nosso código de ética, o nosso tribunal de ética, ele é muito subjetivo. Ele não é objetivo. Eu não sei quem vai estar do lado de lá no tribunal de ética para julgar a publicidade que eu fiz, ou se caso eu for representado. Pode estar do lado de lá um jovem advogado, ou uma pessoa que tem uma mente jovem que é a favor da publicidade, como eu, como relator. E ele pode simplesmente relatar que aquilo ali não foi infração ética, que é uma absolvição. O entendimento dele. Entendimento dele. Então, isso ele permite que você avance um pouco mais. Mas pode estar do lado de lá um senhor advogado aí que tenha 60 anos de profissão, e ele é daquela advocacia romântica, de ficar atrás da mesa esperando o cliente vir até ele,
e ele achar que qualquer publicidade, mesmo aquela legal que está no nosso código, informativa, discreta e sóbria, moderada, para não dizer sóbria, né, que o nosso código fala sobriedade, mas moderação, então que mesmo aquela publicidade é infração ética e relatar para condenar. Então, assim, eu estou aqui não é para concordar ou discordar do código, eu discordo de várias coisas do nosso código, que eu acho que poderia avançar. Mas eu não estou aqui para concordar ou discordar, eu estou aqui para comentar o que o nosso código está aí, as decisões que estão ocorrendo diante do que ele nos propõe. Então, assim, o que eu oriento, tome cuidado, não corre risco. Para que você vai colocar a sua foto? Sendo que ela está no perfil do seu Facebook e do teu Instagram. Você vai divulgar seu flyer ali, a pessoa vai ver a sua foto no seu perfil. Para que você vai colocar o seu telefone, o seu endereço? Se ela ver e se identificar com aquela publicidade e quiser conversar com você, ela vai em cima do seu nome. Na sua biografia, na sua bio, você pode colocar teu telefone, teu endereço, tudo. Ou ela vai direto no Messenger ou no Direct, se tiver no Instagram, e conversa diretamente com você. Aí, diretamente, você marca horário de atendimento, faz uma consulta, faça o que você quer, porque você está conversando diretamente com ela. Entendeu? Então, assim, evite problema, porque você não sabe quem vai te julgar. Então, evita colocar a sua foto. Põe ela no perfil do seu Facebook. Põe ela no perfil do seu WhatsApp. Põe ela no perfil do seu Instagram, do seu LinkedIn. Mas não coloca ela no flyer, porque pode ser que alguém entenda que você colocando a sua foto era para capitalizar, para que aquele alguém te procure. Para aquele cidadão que vê a tua publicidade te procure para te contratar. Perfeito. A doutora Érica Siqueira Lopes está aqui. Obrigado pela audiência, doutora. Está fazendo um questionamento aqui, doutor Marlon, o senhor está visualizando aí também. Ela diz o seguinte, e grupos de redes, uma sociedade de advogados ou advogado individual pode participar? Não. O que eu entendi é o seguinte, ela está perguntando se eu posso abrir um grupo numa rede social no Facebook e ali ter debates jurídicos. Isso não é permitido. Isso não é permitido, é infração ética. E também não é permitida a criação de grupo de WhatsApp, certo? Também não é permitido, é infração ética. E se eu postar algo no Facebook ou no Instagram e alguém fizer uma pergunta no comentário abaixo, eu posso responder? Não responda, não corra esse risco. Sabe o que você faz? Clique em cima do nome dele, vai para o Messenger dele e responde no privativo. Responde particularmente para ele. E pode até colocar lá a resposta no privado. E vai lá no Messenger dele ou no Direct, que estiver no Instagram, e privativamente, diretamente a ele, sem estar numa rede social, responda a pergunta dele. Perfeito. Obrigado, doutor Marlon. Obrigado, doutor Edjaime está nos vendo aqui também. Obrigado pela audiência. A doutora Cristina Saba faz a seguinte questão a respeito do Google AdWords. Pode ser utilizado por escritórios, particularmente entendo que há impedimento, mas muitos usuários usam. Olha, eu já vi algumas coisas a respeito da utilização do Google, vai dependendo do estado. Tem estados que aceitam esse impulsionamento, tem outros que não aceitam. Doutor Marlon, qual a postura a posição que coloca o senhor nesse sentido? Eu entendo que se for para informar, entendo assim também. Se for para informar com discrição e sobriedade, ok. Se eu quiser pagar no Google, colocar minha página, meu site em primeiro, ok. Isso daí eu vejo com os bons olhos e, assim, não é nem muito tempo que vai estar todo mundo fazendo isso, não, porque com a pandemia o escritório digital ganhou força e muita gente está vendo que trabalhar, às vezes, que não há necessidade de ter o escritório físico. Sim. Tem tantos escritórios digitais aí já no Brasil hoje. Então, sim, muita gente está vendo isso. Mas, assim, publicidade. A melhor publicidade que existe, ainda e sempre será, é a primeira publicidade que existiu. É o boca a boca. É o nosso cliente falando bem da gente na sociedade, na rua. Levando a nossa marca, levando o nosso nome e ainda dando a credibilidade à nossa pessoa, falando, olha, o meu advogado é bom, ele entrou com uma causa assim, ele ganhou, ele é honesto.
ele me atende bem, quando eu ligo para ele, ele atende de pronto, ele nunca fala que está em reunião e não está, entendeu? Tem vários, e tem cliente que testa, gente. Eu já tive cliente que me ligou da sala de espera perguntando se eu estava no escritório, no celular. Então, assim, é importante fazer esse tipo de atendimento. E é importante trazer essa modernidade para dentro do nosso escritório. Até porque muitos dos nossos clientes, principalmente questão de empresários, como eu disse, o estoque do advogado é o tempo do empresário também. Então, ele não quer mais perder esse tempo de se locomover até lá. Então, daí, essas reuniões virtuais vão ocorrer com muito mais frequência. Nós estamos descobrindo isso e isso vai virar uma realidade na nossa advocacia. Você pode ter certeza disso. Perfeito. Eu também entendo dessa forma que o impulsionamento no Google pode ser utilizado, até porque você está informando o seu endereço, o seu escritório, você não está fazendo publicidade, captação de cliente ou nada indevido. Então, alguns colegas que já me questionaram nisso, eu também tenho dado as mesmas orientações, doutor Marlon. E fazendo, quando a gente fala quando a gente fala em moderamento, fazer tudo moderado, eu sempre digo o seguinte: tudo começa no bom senso. Se você trabalhar com o bom senso, muitas vezes você vai escapar de cair aí numa armadilha, ou alguma coisa nesse sentido. Nossa cartilha está em andamento. Obrigado, doutora Adriana, pela audiência. Doutora Gi Guedes, obrigado pela audiência. Que mais que eu poderia colocar? Tem uma questão bastante que o pessoal também bastante nos procura, doutor Marlon, a respeito de mala direta. Nós sabemos que a mala direta é praticamente proibida e a gente não pode fazer isso, e alguns colegas têm até medo de enviar. Eu costumo dizer o seguinte: se você pode enviar, desde que a pessoa que está recebendo concorde em receber isso, tem essa concordância. Então, por exemplo, mandar mensagens ou flyers ou folhetos para os seus clientes, indicando a alteração de escritório, e-mails informativos, sempre com questões informativas, não questões de captação ou apelativos de cunho comercial, mas informativos, não há problema quanto a isso. Me fala, doutor, o que o senhor pensa aí a respeito disso? Vamos dar um pouquinho mais de luz aí. Vamos assim, antes de falar, é um ponto muito legal da mala direta, porque é o que o nosso código mais traz de favorável para fazer publicidade. Mas antes, eu gostaria de agradecer, aproveitar o espaço aqui. Eu estou vendo que tem vários diretores da OAB na nossa live. E isso é legal, vários presidentes. Eu vou evitar citar nome, tem presidentes, conselheiros aqui. Eu acho que é o prestígio do nosso querido presidente aí, o Luiz, que fez esses convites, eles estão aqui na nossa live. Vários que eu já visitei até pessoalmente, estive pessoalmente fazendo palestras. Assim, a mala direta. Nosso artigo 40 do nosso Código de Ética, ele diz o que o advogado não pode fazer. Eu até gosto desse artigo porque ele é mais objetivo. E aí eu vejo vocês falarem de cartilha, por mais que a cartilha seja completa, ela ainda vai faltar alguma coisa por causa da subjetividade, certo? Mas é muito bom ter a cartilha porque é um caminho, é um norte que pelo menos dá um caminho para a gente seguir. E o artigo 40, no inciso 6º, ele diz assim, o que o advogado não pode fazer? Utilizar mala direta ou distribuir panfletos com o intuito de captar cliente, certo? Perfeito. Então, assim, eu posso utilizar a mala direta? O que é a mala direta? Eu enviar um e-mail, enviar uma correspondência diretamente para uma pessoa. Então, se eu posso utilizar? Não para captar. Se a pessoa já é cliente minha, se ela é cliente do meu escritório, eu posso mandar. Eu não posso mandar para quem não é cliente. Para quem é cliente, eu posso mandar a mala direta, eu posso utilizar. Desde que essa mala direta seja informativa, discreta e sóbria. Sempre esses 3 requisitos que está explícito no nosso artigo 39 do Código de Ética. Os 3 requisitos básicos de publicidade. Discrição, informação e moderação, sobriedade, certo? Aí vem aquela questão. Aonde que está o pulo do gato que o nosso Código de Ética nos dá para fazer mala direta?
artigo 46 do nosso Código de Ética. Ele traz diretrizes sobre publicidade vinculada por internet e por meios eletrônicos. E o parágrafo único do artigo 46, olha que legal, olha que sacada legal nós temos nesse parágrafo, doutor Martins. Parágrafo único, ele diz o seguinte: a telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade. Então, eu posso utilizar a telefonia e a internet como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, que é a nossa mala direta, que eu estou enviando mensagens a destinatários certos, e que estas não impliquem em oferecimento de serviços ou representam forma de captação de clientela. Então, aqui no nosso artigo 46, está fundamentado que eu posso usar a internet e a telefonia para envio de mensagens a destinatários certos, que é a nossa linha de transmissão. Sim. E sem o intuito de captar cliente, que já seja meu cliente. E aí é a questão de usar a linha de transmissão do nosso WhatsApp. No sistema iOS, está em cima do lado esquerdo do WhatsApp, linha de transmissão, que eu posso cadastrar 276 telefones. E no Android tem 3 pinguinhos em cima, que é nova linha de transmissão. Mas eu posso criar grupo de WhatsApp? Não, grupo de WhatsApp não pode, porque não é mensagem a destinatários certos. Eu estou mandando para todo mundo de uma vez. Já a linha de transmissão, eu estou mandando individualmente. Aí é destinatários certos. É muito importante, e poucos advogados gostam, falam assim, que o segredo do insucesso é a falta de motivação e a acomodação. E muitos advogados não têm no seu escritório um inventário, uma relação de todos os seus clientes com endereço e telefone. E isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu tenho, por exemplo, hoje no meu escritório, a linha de transmissão 13 de abril. Por que eu tenho uma linha de transmissão 13 de abril? Porque hoje minha secretária chega, pega o celular do escritório e bota um cartão de aniversário na linha de transmissão 13 de abril, todo mundo que faz aniversário de 13 de abril, e manda essa linha de transmissão para eles. Eu tenho uma linha de transmissão de todos os clientes do meu escritório, para receber cartão de Páscoa, Natal e Ano Novo. Isso é você cativar o cliente. Certo? E também tem uma linha de transmissão que eu advogo, por exemplo, na área civil, em ação civil pública, eu tenho uma linha de transmissão só de políticos e de quem trabalham nessa área. Que aí sai alguma coisa sobre licitação, alguma tese sobre ação civil pública, que eu mando essa informação para eles. Consumidor, eu mando para todo mundo. Então é muito importante a gente ter a relação dos nossos clientes para montarmos essa linha de transmissão, para fazer o uso da mala direta para os nossos clientes, com uma publicidade informativa, discreta e moderada. Perfeito. Só lembrando que o doutor Luiz Rogério voltou agora, estava com problema na conexão. Doutor Luiz Rogério, estamos aqui num bate-papo bacana, bastante pessoas aí do nosso convívio participando, e a palavra está com o presidente, por favor. Estamos sem o seu áudio. E agora? Agora perfeito. Eu tive um problema técnico muito grande aqui, a minha conexão caiu, foi uma loucura. Funcionou o dia inteiro perfeitamente. Chegou agora na sua palestra, Marlon, me desculpe mesmo. Eu perdi bastante da sua palestra, consegui voltar só agora. Doutor Martins, grande abraço. Doutor Marlon, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço ao doutor Wagner Luiz Dias, que está aqui na nossa audiência, doutora Michele Benedito, doutor Rafael Camargo, doutora Ana Lúcia Augusto, doutora Diná Tavares, doutora Rosângela Devec, doutora Kátia Dias, nossa conselheira pela Lapa, muito obrigado pela audiência, doutora Érica Silveira, doutor Edi Jaime, muito obrigado, doutor Edi Jaime, pela audiência, doutora Cristiane Sabá, doutora Adriana Gomes, muito obrigado pela audiência, doutora Giguedes, muito obrigado pela sua audiência, doutora Cristiane Sabá, já falei, doutor Fernando Zanella aqui conosco também, doutor Rafael Camargo, e aqui também, quem mais? Doutora Kátia Dias, nossa conselheira. Já falamos. Doutora Fernanda Figueiredo.
devolvo, doutora Fernanda Figueiredo, obrigado aqui, doutora Érica Siqueira Lopes. Doutor Fábio Ferrari. Fábio Ferrari, obrigado pela audiência. E devolvo a palavra ao doutor Marlon. Doutor Luiz, tem vários aí, eu já fiz presidente da OAB, o teu prestígio está grande. Vários amigos aí, presidentes, conselheiros, legal. Assim, para a gente encaminharmos aí para o final, eu gosto muito de falar no seguinte, que eu sei que é difícil, mas é o futuro, o direito... Caiu. Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Agora estou. Isso, o direito caminha por um sistema de especialização. Vai acabar aquela advocacia que a gente diz advocacia bombril, né? O advogado bombril, que faz tudo, 1001 utilidades. Isso daí terá um fim. O direito caminha como caminha a medicina. Se a gente pegar a medicina, ela buscava essa especialização. Se eu quebrar uma parte do corpo hoje, eu vou procurar um ortopedista. Coração, eu procuro um cardiologista. Mas já estão especializando dentro da especialidade. Por exemplo, o ortopedista já é ortopedista especialista em joelho, ou em tornozelo, ou em cotovelo, ou na mão. Então, assim, o direito já está nesse sistema. Nós estamos, por exemplo, a advocacia civil, ela já não existe só mais o civil. Ele é especialistas em direito de família e sucessões, especialista em execução de título extrajudicial, em ação civil pública, o criminalista em homicídio, em júri, ou naquela questão que vem, eu sou especialista em crime contra a ordem tributária. Então, a especialidade faz com que a gente crie diferencial. E o diferencial é muito importante, principalmente para o jovem advogado. Eu sempre pergunto por que um cliente vai contratar um jovem advogado e não um advogado mais experiente. Aí tem que ser a questão, porque o jovem, ele tem um diferencial, ele tem que criar diferencial para ganhar esse mercado de trabalho, certo? E eu gosto de citar diferencial, como uma amiga minha me ensinou, uma querida amiga chama Fernanda Zerbini, ela fala sobre comunicação. E ela diz que a comunicação, o segredo da comunicação é o café. E ela diz, por que o café? Porque o primeiro diferencial que todo advogado deva ter é o conteúdo. Nós temos que ter conteúdo. E aonde nós vamos buscar conteúdo? Estudando, certo? E o conteúdo no café, se a gente pegar a franquia de café que vende o café com mais conteúdo, café mais forte, mais puro, que é um café arábica, é a franquia Café do Ponto. Então, assim, a Café do Ponto vende um café forte, arábica, puro, R$2 uma xicrinha. Eu coloco açúcar, põe 3 sachêzinhos de açúcar, mexe, tomo, né? Vai lá, põe mais 3 para adoçar de tão forte que é. E custa R$2. É o melhor café que tem. Mas não tá tão lotada a Café do Ponto. Por quê? Porque veio uma outra franquia e, além do conteúdo de ter um bom café, ela trouxe um detalhe a mais. E aí a sociedade está buscando esse detalhe. E qual detalhe que ela trouxe a mais? Um canudinho de wafer. 2 chocolatinhos ao lado, uma xícara mais bonita. E os R$2 que eu pagava na Café do Ponto, eu pago 10 lá. Sabe onde é essa franquia? Copenhague. Então a Copenhague, ela traz, além do conteúdo, o detalhe a mais, que é o wafer, o chocolatinho e uma xícara mais bonita. Porém, de 2, que era na Café do Ponto, eu vou pagar 10. E pago. Tanto que tem mais gente lá do que na Café do Ponto. E aí, a sociedade ela fica ainda mais exigente. Ela não busca só o conteúdo e o detalhe, ela quer experiência. Ela quer internet, ela quer uma sala de bate-papo, ela quer algo que venha enriquecer, que ela saia com mais experiência daquele local. E aí surge a Starbucks, que traz o conteúdo, que traz o detalhe, que é o canudinho de wafer, tudo, mas traz a experiência. Que você troca experiência, um ambiente mais agradável, mais culto. E aí o café de 2, que foi para 10, já passa a ser 20. E pago, porque ela te traz algo a mais. Então ninguém liga de pagar o caro. Desde que você tenha a troca, para que você retribua esse pagamento de caro. O maior exemplo disso, cervejas, né? Quem gosta de beber cerveja. Cerveja artesanal está ganhando comércio. Ninguém mais fala nas cervejas normais. Por quê? Porque é o puro malte. O artesanal é feito direto para você. Então você paga algo a mais por aquilo.
Mas assim, aí vem a nossa questão de tudo isso para quê? Porque quem vai usar redes sociais, cuidado, cuidado. Porque além de estar vindo o profissional, Luiz Rogério, Martins, o Marlon, está vendo a pessoa. Está vendo essa pessoa. E aí, cuidado por ver essa pessoa. Porque vai ver o Marlon na sua vida normal. Ver o Marlon com sua família indo numa igreja, legal, legal. Por que legal? Porque é valores. Eu estou agregando valores, religião. Ver o Marlon trabalhando, legal. E ver o Marlon numa festa, tomando cerveja, bêbado, não é legal. É negativo. Então, quem vai usar o perfil pessoal para fazer publicidade, cuidado. Muito cuidado com os valores que você vai transmitir. Política. Eu tenho cliente dos dois lados. Da esquerda e da direita, que agora está tudo nessa divisão, né? Eu posso ficar manifestando lá? Não, porque ele está me vendo. Eu posso perder cliente com isso. Futebol, já se diz, né? Que futebol, religião e política não se discute. Muito menos em redes sociais, se você está usando o seu perfil como profissional. Então, cuidado com essas divulgações no seu perfil profissional ou no seu perfil pessoal que você esteja usando para a sua profissão, porque o seu cliente está vendo tudo isso e ele está ligado a tudo isso. No dia que eu fiz uma palestra em Sertãozinho, né, numa live, o Ivan, nosso querido presidente Sertãozinho, me perguntou: e uma mulher colocar foto de biquíni? Desde que ela esteja em viagem, entrando lá longe no mar, uma foto de biquíni, ok, ela não pode, depende da pose que ela vai estar. Porque, por exemplo, se eu for numa viagem, postar uma foto viajando, é legal. Todo bom advogado ganha dinheiro, ele tem que viajar. Se passar na frente de uma faculdade de Direito ainda, faz uma selfie. Faz uma selfie, como eu vou fazer uma selfie dessa nossa live aqui, porque é publicidade. Um advogado fazendo uma palestra, isso é publicidade, mostra que ele tem conteúdo. Então, tem que divulgar o nosso trabalho. Exemplo, muita gente me pergunta assim, Marlon, eu posso fazer check-in que eu estou num prédio do fórum, no Tribunal de Justiça, numa delegacia? Pode, não, deve. E se for fora do horário do expediente, 2 horas da manhã, melhor ainda, mostra que você está trabalhando até tarde. Certo? Eu posso filmar eu fazendo uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, no TRF? Pode. Pode e deve. Faz a filmagem e publica. Mostra para o seu cliente que você vai até o Tribunal de Justiça fazer a sustentação, defender o direito dele e que alguém que queira te contratar veja que você é um bom advogado. Então, assim, as redes sociais, ela dá essa abertura para que a gente possa fazer tudo isso em busca de ganhar uma credibilidade maior, de ganhar uma confiança maior do nosso cliente e faça com que a consequência seja essa conquista, que eles nos procurem. Bem colocado, doutor. Inclusive, eu costumo dizer sempre aqui que nós, como gestores de ordem, fica difícil até a gente, às vezes, colocar uma opinião própria sobre determinado assunto, porque já nos questionam e vem falando, mas essa é a opinião da OAB? É assim que a OAB pensa? Não, é assim que eu penso, não é como a OAB pensa. E a nossa imagem, o nosso cargo está sempre colocado à frente de tudo aquilo que a gente faz. Então, bem colocado essas questões, a doutora Fernanda Figueiredo aqui questiona a respeito do envio de informações, de e-mails, como ficaria a Lei Geral de Proteção de Dados nesse sentido. Eu acredito que você passando isso para os seus próprios clientes já te passou essas informações, e você tem isso guardado contigo, não haveria tanto problema. Mas pode fazer sua colocação, doutor Marlon. Assim, ó, tanto o e-mail como a linha direta, ela é somente para o seu cliente. Sim. Então, assim, a pessoa entrou no meu escritório, no meu contrato, eu já coloco uma cláusula que ela está me autorizando a enviar e-mail e informações via celular, por WhatsApp, certo? E-mail até questão de processos, porque sim, hoje esses softwares jurídicos, ele já sai uma informação que ele faz, ele já pega essa informação e já envia para o teu cliente, tem essa ferramenta. Então, eu já coloco lá numa cláusula no meu contrato que ele está autorizando. Então, é somente para o seu cliente. Sim. Okay? Perfeito. Doutor Luiz Rogério? Eu queria dar os parabéns para o doutor Marlon, muito bem colocada a questão quando ele fala da rede social. Qual a imagem que o colega quer passar?
E, doutor Marlon, eu converso muito com os jovens advogados a respeito disso, porque o colega advogado, muitas vezes, ele confunde a imagem pessoal dele com a imagem profissional. Não que ele não possa, por exemplo, estar ali no final de semana, num churrasco, postar uma foto descontraída. Claro que ele pode. Nós, advogados, também temos vida social. É importante. Mas eu faço questão de colocar a seguinte pergunta para o jovem advogado, não só para o jovem advogado, para todos os advogados. Qual imagem que você quer passar para o seu cliente? Qual imagem que você quer passar para a sociedade? Uma imagem do advogado mais despojado? Uma imagem de um advogado mais sério? Eu, por exemplo, sou um advogado que procuro passar para os meus clientes uma imagem, algumas vezes, de um advogado mais despojado. Veja só, nesse momento eu não estou de terno e gravata. O doutor Martins, ele tem um perfil de um advogado um pouco mais sóbrio. Nesse momento, por exemplo, ele está de terno e gravata. Mas isso são perfis. Só uma colocação, Martins, você está de terno e gravata e bermuda ou você está com calça também? Hã? Calça? Não! Porque quando eu faço live, assim, é igual o William Bonner, né? Estou no meu escritório. Não é bermuda. Mas isso são perfis. Estou no meu escritório ainda. O fato do colega usar ou não o terno e gravata é uma questão de perfil, não significa que ele seja melhor ou pior advogado que um outro, mas uma questão de se perguntar qual a imagem que eu quero passar para o meu cliente. Porque hoje o perfil do cliente mudou muito. E isso a gente tem que analisar todos os dias em nossa advocacia, né, doutor? Sim, eu sempre falo para fazer uma experiência. Pega o seu Facebook de alguém que você conhece e vai olhando. Você realmente vai ver que é aquela pessoa que está ali. O Facebook te entrega tudo que você gosta, o que você quer. Então, assim, é uma questão de nicho de advocacia. Tem gente que tem Facebook e Instagram apenas para trabalho. Eu conheço uma advogada que ela só faz divórcio. Ela usa só salto 15, ponderada, bolsona, certo? Ela faz live dela levando o filho na escola, indo trabalhar, fazendo audiência com o filho, no dia que ela ganhou o filho amamentando para entrar numa audiência, porque ela quer passar isso para os clientes dela. Ela quer passar, vocês estão com medo de separar? Pode separar que vocês dão conta. Porque eu estou bem separado. Então, é isso que ela quer passar. Então, assim, é o nível de advocacia que você vai fazer. Se eu sou um advogado, por exemplo, se eu estou dando uma palestra hoje de processo civil, eu estarei igual o Martins, né? Gravata e tal. Como eu estou falando de publicidade, de uma advocacia moderna e tal, eu estou despojado. Então, assim, é o modo quem você quer atingir, a gente se colocar na pessoa de quem a gente quer atingir, do nosso cliente, e aí a gente se vestir, adequar, porque a imagem fala antes da palavra. Então é muito importante isso. Eu queria aproveitar, doutor Marlon, mandar um abraço para a doutora Marina Gama, doutora Natália Cris, doutor Roberto Domingues de Jesus, doutora Valéria Regina Del Nero, doutor Lincoln Oshino, doutora Amanda Oliveira e doutora Silvia Visconti. Grande Amandinha, presente. Grande Amandinha. Quero mandar também um abraço para minha prima que está aqui na audiência, a Márcia Cação. E quero fazer também aqui algumas dicas para você, advogado, você, advogada. Eu tenho aqui ao meu lado, vejam só, algumas dicas de literatura. Vejam só. Como desfrutar sua vida e seu trabalho. Indicação que eu faço de Dale Carnegie. Faço também a seguinte indicação. Como evitar preocupações e começar a viver, também de Dale Carnegie. Clássico. Como fazer amigos e influenciar as pessoas. E a minha quarta indicação, liderança. Como superar-se e desafiar os outros e fazer o mesmo. Em cima das tuas dicas, eu vou dar a minha, então, também. As minhas dicas, elas são feitas diante da profissão que eu tive, que eu tenho, que eu amo, que é a advocacia. Eu até brinco quando eu vou em algum seminário jurídico e tem algum coaching, eu falo, olha, eles são coaching, eu sou advogado.
Então, o que eu vou passar para vocês é o que eu vivo. É o que deu certo para mim, certo? Então, assim, as minhas dicas. A primeira, para o jovem advogado. A única diferença tua para o advogado que está mais tempo na profissão é somente experiência. O mesmo livro que você estuda é o mesmo livro que ele estuda. Somente experiência. Ele tem, como diz o meu pai, ele tem, o advogado mais experiente tem calo. Ele sabe o atalho, ele vai no caminho certo. O experiente, às vezes, dá umas cabeçadas para chegar até lá. E experiência a gente não consegue com o tempo de trabalho. Experiência a gente consegue com o trabalho. Tem advogado com 2 anos mais experiente do que com 20. É com o trabalho, é trabalhando, é trocando ideias. Então, a primeira coisa é ganhar experiência. A segunda, conheça a necessidade do seu cliente. Saiba o que o seu cliente queira, para você buscar levar a ele a solução. Porque a terceira dica é solução igual sucesso. Advogado nada mais é do que um solucionador de problema. Nós temos que solucionar o problema do nosso cliente da maneira mais rápida possível. Por isso eu vejo a mediação ganhando força na volta dessa questão do fim da epidemia. Porque o acordo, a solução de modo rápido, vai ser benéfico tanto para o autor quanto para o requerido. A outra dica, tenha mentores. Peça feedback. Está inseguro sobre a sua peça, sua contestação, sua inicial, sua réplica? Converse com um advogado mais experiente. Vê o que ele acha. Isso é muito importante. A outra dica, elabore uma boa petição inicial. Isso é importante. Boa petição inicial não quer dizer escrever muito. O bom advogado não é o que escreve 20 laudas. O bom advogado é o que coloca 20 em 2. Ser sucinto. Quem tem direito não precisa ficar falando muito. Então, e a petição inicial é a sua marca pessoal. Eu já ouvi isso de um juiz falando assim, olha, doutor, na hora que eu pego a sua petição, eu não preciso nem chegar no seu nome, que eu já sei que é sua. O modo que você descrever, a didática, o modo que você coloca o enquadramento da escrita, só isso já faz com que a sua marca pessoal fique conhecida. Fique atento a prazos. Não corra risco de perder prazos. Por quê? Porque perdendo prazos, você, além de mentir para o teu cliente, que você não vai falar para ele que perdeu a ação por causa que perdeu o prazo, o seu cliente vai em outro advogado e o outro advogado vai falar isso de você. Então, você vai ter aquela publicidade negativa que é a melhor que tem, que é a do seu cliente, que vai falar mal de você, a publicidade negativa muito forte. Além disso, correndo risco de infração ética e uma ação indenizatória. Respeite o seu local e tempo de trabalho. Como eu já disse, nosso tempo é o nosso estoque na advocacia. Divide para conquistar. O que é dividir para conquistar? Seja especialista. Eu sou especialista no ramo civil. Entrou uma ação trabalhista no meu escritório, eu vou deixar de pegar? Não. Mas eu vou falar para ele, para o meu cliente, que eu trabalho com outro advogado, que é especialista em direito do trabalho. Eu vou pegar ali, se ele concordar, a procuração, já colho o depoimento dele e encaminho para o meu outro amigo advogado para que ele faça a questão trabalhista. E ele, no escritório trabalhista dele, indica o civil para mim. E como que eu faço isso depois da questão dos honorários? Eu, na minha parceria, é 50 por 50. O advogado que indica o cliente tem 50%. E o advogado que faz o serviço tem 50% dos honorários. Então, divida para conquistar. E a última dica. Prepare-se para uma audiência. Por que eu digo isso ao jovem advogado e a todos os advogados? Primeira coisa, advogado criminalista tem fama de bom, principalmente quem faz júri. Por quê? Porque ele fala na frente do seu cliente. Quantas vezes a gente ouve um advogado com fama, na hora que a gente vai assistir o júri dele, chega lá, só vê ele contando fábulas, histórias e não tem conteúdo. Mas o leigo não entende. O leigo entende o que ele fala. Se ele falar bem, ele já tem uma grande chance da conquista da confiança desse cliente. E às vezes numa audiência, quem advoga, nem eu advogo em ação civil pública, quem advoga na área penal sem ser júri, às vezes você entra numa audiência muda e sai calado, porque você começa a fazer pergunta e a testemunha começa a produzir prova contra você mesmo, e o ônus da prova é do promotor. Então você que se cala. E o cliente, no que você se cala, o cliente acha que falou, paguei uma nota para esse advogado e ele não fala nada, ele não me defende. Ele não vê a peça que você elabora, a defesa dele. Ele não lê. E quando ele lê, ele não entende. Então, assim, prepare-se para uma audiência, terminou a audiência. Excelência, pela ordem, gostaria de fazer meus memoriais de forma oral. Para que você fale na frente do seu cliente, para que você justifique os seus honorários.
e justifique os seus ganhos. Essa é a dica que eu deixo aos jovens advogados que queiram ocupar aí o seu lugar no sol e dizer aos jovens advogados que a advocacia, a jovem advocacia, ela é uma realidade, ela não precisa de inclusão. A advocacia é una, todos são advogados. Com um dia de advocacia, o que tem 80 anos de advocacia, ela é una. Nós todos somos advogados. O que o jovem advogado precisa e o que ele luta, que nós, como diretores de ordem, podemos dar, é respeito. Porque a jovem advocacia, ela requer respeito e ela pede passagem. Bom, o que eu posso colocar depois que vocês dois falaram tão bem, simplesmente a nossa querida subseção da Lapa já tem aqui um site onde nós temos os nossos tutores, onde os nossos colegas se cadastram para serem tutores dos jovens advogados, e alguns colegas já se prontificam a fazer isso, eu e mais alguns colegas fazemos isso já há algum tempo, e a dica que eu posso dar a todos de leitura, principalmente por esse momento, por essa live, esse assunto que nós colocamos, é simplesmente esse livrinho aqui, ó, Estatuto da Advocacia, da OAB e Código de Ética e Disciplina. Tenham isso à mão, isso aqui tem que ser seu livrinho de cabeceira, tem que estar em cima da sua mesa, sempre que você for trabalhar, sempre que for você for pensar em fazer alguma coisa, consulte o Código de Ética, que a gente erra bem menos, tá bom? Obrigado a todos. Doutor Luiz Rogério, pode fazer o encerramento, já que por um motivo técnico eu fiz a abertura. Então, doutor, fique à vontade. Eu Obrigado. queria... Só uma colocação, agradecer, não vou nomear todos, que nós já falamos aqui ao longo da live, mas agradecer a todos os colegas que compartilharam, a todos os colegas que participaram com suas questões, com seus elogios nessa participação. É uma grata satisfação a gente poder, mesmo com um pouco de atraso por questões técnicas, a gente fazer essa live e ter tantos colegas nos apoiando e nos incentivando a fazer mais. Lembrando que amanhã temos mais uma live e com o doutor Wagner, né, doutor Rogério? Amanhã nós temos a live Tendências dos Direitos Sociais no Brasil após o Covid-19, com o doutor Cássio Faedo, e quem estará comigo é a doutora Adriana Gomes. Na quarta-feira nós teremos condomínios, questões legais em tempos de pandemia, com o doutor Rodrigo Carpá, advogado especialista em condomínio, e quem estará comigo é o doutor Wagner Luiz Dias. E na quinta-feira nós temos o evento de prerrogativas. Jurídico, impactos da lei de abuso de autoridade e as mudanças no Estatuto da Advocacia, que vai ser mediado pelo doutor Helenivo Moreira da Silva, e teremos como convidados o delegado Moacir Martins de Araújo e a doutora Renata Rodrigues. Perfeito. Lembrando que todos esses eventos constam na nossa página da OAB Lapa. Por favor, podem consultar lá a agenda. E muito obrigado a todos. Doutor Luiz, obrigado pelo convite. Doutor Marlon, obrigado pela presença. Foi muito bom tê-lo conosco aqui hoje. E estando aqui em São Paulo, eu garanto para o senhor que nós vamos tomar uma cerveja. Eu não vou estar de terno e gravata. Certo. Antes, Luiz, de você terminar, eu deixei aí nos comentários o meu telefone, que é o WhatsApp, e também o meu e-mail. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E eu gosto de sempre terminar as minhas palestras, as minhas lives, dizendo sobre o Tratado de São Tomás de Aquino, que ele diz que a maneira mais profunda do agradecimento é só a palavra em português que traduz. Quer dizer obrigado. E é o meu muito obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo, segundo São Tomás de Aquino. Obrigado quer dizer que eu, Marlon, fico-vos obrigado a todos que estão presentes nessa live, que perderam o seu tempo para nos ouvir, na medida da minha possibilidade, nas medidas do meu conhecimento, em dialogar, em trocar experiência, em tentar solucionar os problemas que vocês tiverem. Nessa questão da publicidade, questão de direito, que vocês quiserem trocar informações, meu e-mail está no comentário, as minhas redes sociais é Marlon Luiz Garcia Livramento, e meu telefone também com o WhatsApp também está aí, estou à disposição. E meu muito obrigado a todos que estão presentes na live, meu muito obrigado, Martins, meu muito obrigado, Rogério. Eu acho que nós teríamos uma palestra aí dia 27, mas por causa disso eu acredito que será remarcada.
mas será um grande prazer conhecê-lo pessoalmente, Martins. O Rogério eu já conheço, e conhecer a nossa querida subseção da Lapa, da qual mando um grande abraço ao nosso conselheiro Gioia também. Muito obrigado, doutor Marlon. Gostaria de, antes de encerrar, de fazer um agradecimento muito especial à nossa querida diretoria do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, ao nosso grande batonier da advocacia, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, nosso grande presidente. Quero também fazer um grande agradecimento ao vice-presidente, doutor Ricardo Luiz Toledo Santos Filho, ao nosso secretário-geral, doutor Aislan Queiroga Trigo, a nossa secretária adjunta, doutora Margarete de Cássia Lopes, a nossa grande tesoureira, doutora Raquel Elita Alves Preto, que são os nossos grandes dirigentes dessa ordem paulista. Estão aqui também na nossa audiência a doutora Fabiana Dias, doutora Fabiana Andrade, doutora Marina Medalha, doutora Carmen Vincentina Vaiano, doutora Raquel Camargo, doutora Eliana Cassiara Freitas Luiz, e doutora Cíntia Pacheco. Está presente aqui a doutora Renata De Carles, que é a nossa presidente da comissão da OAB Concilia. Uma comissão que vai ter muito trabalho aí após a mediação, porque a conciliação vai voltar muito forte. Muito obrigado pela audiência. Doutor Marlon, não sei nem como agradecê-lo por todo esse momento. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui. Eu, infelizmente, por um problema técnico, eu não pude estar em toda a live, mas pude compartilhar momentos aqui de grande galhardia com o colega. Sinto-me honrado. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Ao doutor Martins, não sei nem como agradecer, doutor Martins, grande companheiro, grande irmão, sempre juntos, muito obrigado. Foi o Kleber Machado do Galvão Bueno hoje. Foi. A palavra que eu tenho para dizer aqui neste momento é gratidão. Muito obrigado mesmo. E deixo aqui o convite para que todos e todas, amanhã, teremos nova live no Facebook com o tema Tendências dos Direitos Sociais após o Covid-19. Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amém. Obrigado. Até amanhã. Um abraço a todos. Doutor Marlon, um abraço grande. Tchau. Um abraço, doutor Luiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus.